Olá, meus alunos, tudo bem? Então, vamos para a nossa segunda parte do assunto de hoje, a base de Frenet, curvatura, torção e fórmulas de Frenet. Dessa vez, nós vamos fazer algumas coisas mais práticas, fazer exemplos, aplicações das fórmulas de Frenet. Bom, primeiro vamos relembrar do que se trata a base de Frenet, né, que a gente viu no outro vídeo. Se alfa for uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, então para cada S e I, nós definimos o vetor T, que é o vetor tangente a alfa, né? Então é o alfa', que é esse vetor vermelho que está aqui na figura. A gente definiu a curvatura de alfa em S, como K de S, que é a norma do alfa duas linhas. Supondo K positivo para todo S, nós definimos o vetor normal a alfa em S como alfa duas linhas dividido pelo K, que é esse vetor verde que está aqui. B é o produto vetorial de T com N, que é esse vetor azul que está aqui. Então, e tal, é claro, não podemos esquecer que a torção de alfa em S como produto interno do B' com N. Então, a gente definiu o triedro de Frenet ou base de Frenet, TNB, além de ter definido a curvatura de alfa em S e a torção de alfa em S. Então, foi isso que a gente fez no vídeo anterior, essencialmente. Lembrando que esse triedro ou essa base, que é a base de Frenet, ela vai se movimentando ao longo do traço da curva, né? Então, aqui é apenas uma foto, mas a ideia é que ela seja definida para toda a curva nessas condições e ela possa caminhar ao longo da curva, igual aquele exemplo da montanha-russa que eu coloquei para vocês no outro vídeo. Então, vamos com um exemplo. A gente vai obter para cada S a base de Frenet, a curvatura e a torção dessa curva regular parametrizada pelo comprimento de arco. Não sei se vocês estão reconhecendo, mas essa curva ela tem um traço a hélice circular, só que ela está parametrizada pelo comprimento de arco. Então vamos lá. Vamos obter o vetor tangente em cada S, né, que é o T, que é o alfa', é só pegar o alfa derivar em cada S, conforme está aqui. Agora, para obter a curvatura, primeiro a gente tem que achar o alfa duas linhas. Então, para obter o alfa duas linhas, basta derivar coordenada a coordenada o alfa', cujo resultado está sendo apresentado aqui. Nesse slide eu repeti o resultado do alfa duas linhas, agora eu vou calcular a norma dele para poder achar a curvatura em cada S. Bom, primeiro eu vou achar a norma ao quadrado. Para achar a norma ao quadrado, está aqui, né? Eu vou levar cada coordenada ao quadrado e somar. Não podemos esquecer que esse camarada está multiplicando cada uma das coordenadas, então a norma ao quadrado está aqui. A ao quadrado sobre A ao quadrado mais ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. E com isso, a curvatura é só tirar a raiz, né? Então, você vai tirar a raiz desse resultado e deu justamente A sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Por um acaso, a curvatura em cada S está sendo constante, mas isso não é uma regra. Normalmente, a curvatura ela depende de S. Com isso, a gente já pode obter o vetor normal a alfa em S. É só dividir o alfa duas linhas que está aqui em cima pela curvatura que a gente acabou de encontrar. E o resultado dá exatamente esse vetor. Bom, agora vai ser algumas contas, né? Meio chatinha essa parte, mas de toda maneira não é difícil achar o vetor binormal. O vetor binormal a alfa em S nada mais é do que o produto vetorial de T com N em S. Então, você vai montar aqui o produto vetorial e depois você pode fazer da maneira como você achar melhor e aí você vai achar esse resultado. Aqui tem em termos, né, de combinação dos vetores I, J, K, mas a gente também pode colocar na forma de triplas ordenadas do R3, como aparece aqui, tá vendo? O B está sendo colocado nesse formato, né? Então, o B é o vetor binormal a alfa em S. Depois, para poder calcular a torção, primeiro eu tenho que calcular o B'. Então, eu vou derivar o B em relação a S, conforme está aqui. Agora, eu vou calcular a torção. Quer dizer, a torção, lembrando lá do outro vídeo, né? É o produto interno
do B' com N para cada S. Então, B' está aqui, o N está aqui, aí para calcular o produto interno, né, só você pegar essa primeira coordenada multiplicada por essa constante, faz o produto com essa coordenada que está aqui, soma a segunda coordenada aqui com um produto com a segunda coordenada, e a terceira coordenada de onde dá o zero, então não vai nem fazer a diferença. Então, quando você faz esse processo do produto interno, você acaba chegando nesse resultado. Você tem essa constante aqui fora e aqui você pode usar a identidade trigonométrica fundamental. E você vai chegar exatamente menos b sobre a ao quadrado mais ao quadrado. Essa aqui é a torção de alfa em S. Então, a gente conseguiu achar a base de Frenet, né? A gente já achou T, N e B, e achou curvatura e torção em cada S. Essa proposição assusta um bocado, mas fiquem tranquilos. Isso aqui é apenas a título de informação. É só para colocar para vocês que mesmo no caso em que você não tem uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, ou seja, uma curva regular com um parâmetro qualquer, vamos dizer assim, ainda assim é possível achar TNB e achar curvatura e torção, mesmo quando o parâmetro T não está pelo comprimento de arco. Então, essa proposição diz isso. Você tem alfa, uma curva regular de parâmetro T, e beta, uma reparametrização de alfa pelo comprimento de arco com a mesma orientação. S é a função comprimento de arco a partir de T0, né? Função comprimento de arco de alfa a partir de T0, conforme está aqui, e H é a inversa da função comprimento de arco. Mediante essas hipóteses que estão aqui, você consegue calcular T, N, B, curvatura e torção para cada parâmetro T que está aqui, né? Para cada valor do T aqui. É muita conta. Tem a demonstração lá nas notas de aula. Tá? Se vocês não conseguirem ler no primeiro momento, não tem problema. Normalmente eu não cobro curvas que não são parametrizadas pelo comprimento de arco, justamente pelo fato de gerar muita conta. Mas eu acho que é importante vocês saberem que é possível fazer contas, ainda que sejam muitas mesmo nesses casos. Por isso que é preferível sempre reparametrizar uma curva regular pelo comprimento de arco, justamente para fugir dessas contas. Veja que quando o alfa está parametrizado pelo comprimento de arco, é tudo muito mais simples, não é verdade? Vamos relembrar as curvas regulares, né? Parametrizado pelo comprimento de arco, nós vamos voltar a falar delas. Né? Então, a gente só abriu aquele parêntese para falar do caso geral, mas o tempo todo a gente vai trabalhar com curvas parametrizadas pelo comprimento de arco. E eu estou relembrando a vocês as fórmulas de Frenet que nós vimos no outro vídeo. Lembrando que T', N' e B' podem ser escritos como combinação linear de T, N e B dessa forma. T' igual a Kn, N' igual a menos Kt menos tal B, e B' igual a tal N. Então, essas são as chamadas fórmulas de Frenet de alfa em S. Por meio dessas fórmulas, estudaremos algumas características geométricas das curvas regulares no R3, conforme nós prometemos no outro vídeo. Nesse vídeo, a gente vai estudar algumas dessas características, mas, é claro, na próxima semana, a gente vai estudar outras características também. Então, vamos primeiro com essa proposição. A gente vai supor o seguinte: alfa, uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco, de maneira que a curvatura seja sempre positiva. Se alfa for uma curva plana, então o plano oscilador de alfa não depende de S e é o plano que contém o traço de alfa. Esse é o primeiro resultado que nós vamos mostrar. Vamos tentar entender o que a gente quer mostrar. Bom, primeiro é o de sempre, a curva regular parametrizada pelo comprimento de arco, cuja curvatura sempre é positiva. A gente está supondo que alfa é uma curva plana. O que é uma curva plana? É uma curva cujo traço está contido em algum plano. A gente vai mostrar que curvas desse jeito, o plano oscilador, ele não depende de S, ou seja, para todo S você tem sempre o mesmo plano oscilador. E ele coincide com um plano que contém o traço da curva.
Então, a gente vai mostrar que o plano osculador em cada S é o próprio plano que contém o traço da curva. É isso que a gente vai mostrar nessa proposição. Então, vamos lá. Primeiro, como alfa é plana, a gente vai denotar pela letra π o plano que contém o traço de alfa, tá? Como esse que está aqui no desenho. A gente vai denotar por π-OSC S o plano osculador alfa em S. Então, no primeiro momento, cada S você vai ter um plano osculador. Só que depois a gente vai mostrar que para todo S ele sempre vai ser o π, mas a gente ainda vai mostrar. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. A gente vai pegar um vetor não nulo do R3, de maneira que esse vetor ele seja ortogonal ao plano π, como esse que está aqui no desenho, esse vetor azul que está aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai mostrar primeiramente que esse vetor ele é paralelo ao binormal. Qual é a nossa ideia? Quando você mostra que ele é paralelo ao binormal, lembrando que o binormal é ortogonal ao plano osculador, então você vai ter duas situações. Ou o osculador vai ser paralelo a π ou vai coincidir. Então, por isso que a gente primeiro vai mostrar esse passo. Tá? Então, vamos fazer com muita calma. Como é que a gente mostra que V0 é paralelo a B para todo S? Bom, vamos fazer o seguinte. Se a gente fixa um ponto em I, um ponto S0 em I, uma coisa é certa. Para todo S, esse vetor vermelho que está aqui, que é o alfa S menos alfa S0, ele é ortogonal a V0. Por que isso é verdade? Porque esse vetor alfa S menos alfa S0, que esse vetor vermelho que está aqui, ele está contido nesse plano π. E o V0 é ortogonal a π. Então, V0, se ele é ortogonal a π, ele é ortogonal a todo vetor paralelo ou que esteja nesse plano π. Então, por isso, esse produto interno dá zero. Agora, isso é verdade para todo S. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai derivar esse produto interno em relação a S. Ao derivar, a gente vai acabar tendo apenas o que? O produto interno de alfa' de S com V0. E ele vai dar zero por quê? Porque esse produto interno original já era zero para todo S. Então, claro que na derivada vai continuar sendo zero. Lembrando que alfa' é o T, é o vetor tangente a alfa em S. Então, a conclusão que nós chegamos é que V0 é ortogonal a T, como está aqui nesse slide. Ó, V0 ortogonal a T para todo S. Então, a gente vai guardar esse resultado. Agora, o que a gente vai fazer é pegar essa igualdade, vai derivar em relação a S. Ao derivar em relação a S, você vai chegar nesse produto interno aqui, ó, T' com V0. Como isso aqui já era zero, isso aqui vai ser zero também, na derivada. Quando derivar de zero é zero. Lembrando que T' é igual a Kn, então vou substituir e colocar o K para fora do produto interno. Então, o produto interno vai ficar só com N em cada S e V0, com vetor constante. E para todo S, isso também vai dar zero. Só que tem o seguinte, você aqui tem um produto de K com esse produto interno. O bom é que o K é sempre positivo, né, por hipótese. Então, como o K é sempre positivo por hipótese, não tem jeito. O produto interno de N com V0 vai ser sempre zero, como está aqui embaixo. Isso para todo S. Ou seja, V0 é ortogonal a N para todo S em I. Então, desse resultado 1 e desse resultado 2, a gente tira que V0 ele vai ser paralelo a B. Por que isso? Veja bem, V0 é ortogonal a T, V0 ortogonal a N. Então, V0 ele vai ser ortogonal ao plano paralelo por T e N. Está aqui o T e o N. Ou seja, se ele é ortogonal ao plano osculador, na alfa em S, por consequência, esse V0 ele vai ser paralelo a B, porque B é ortogonal ao plano osculador. Então, tá aqui, V0 é paralelo a B. Então, a gente chegou na seguinte conclusão: V0 é paralelo a B. Então, das duas, uma. Lembra que V0 é ortogonal a π e B ortogonal ao plano osculador a alfa em zero. Então, a gente chegou em duas possibilidades.
Ou o π é paralelo ao plano oscilador alfa em S, para todo S, ou o π coincide com esse plano oscilador para todo S. Como é que a gente vai decidir qual das duas vai valer? Qual das duas opções vai valer? É simples. Se a gente conseguir encontrar algum ponto em comum entre π e o plano oscilador, então eles não podem ser paralelos, só vai poder ser o quê? Coincidentes, e é o que a gente vai fazer. Lembra que o alfa S, ele para todo S, ele pertence a π, porque lembra que o π é justamente o plano que contém o traço de alfa. Agora, o alfa de S, é claro que ele pertence ao plano oscilador a alfa em S, óbvio. Então, você achou para cada S uma interseção entre π e esse plano oscilador. Então, não tem jeito, eles não vão poder ser paralelos. Logo, eles só podem ser coincidentes para todo S. E isso mostra a proposição. Temos aqui, pessoal, uma segunda proposição. Na verdade, aqui a gente já chama de proposição 4, porque a gente continuou com a numeração do outro vídeo. Essa proposição, que eu chamo a atenção, ela fala um pouco melhor da interpretação geométrica da torção. Alfa, se alfa for uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco e a curvatura for sempre positiva, é possível mostrar que alfa é uma curva plana se somente se a torção é identicamente nula. Então, é a ideia que eu coloco para vocês, que a torção ela é responsável, de alguma maneira, o módulo dessa torção, de indicar o afastamento de uma curva em relação ao seu plano oscilador num determinado ponto. Então, se ela nunca se afasta do plano oscilador, ela necessariamente é uma curva plana. Então, essa ideia, essa relação de torção com a geometria da curva. Ela está ligada a essa velocidade de afastamento da curva em relação ao plano oscilador. Naquele ponto, claro que você vai avaliar esse afastamento na vizinhança desse ponto, né, que você está focando. Então, vamos à demonstração. Bom, é um si só C, então tem a ida e tem a volta. Então, vamos à ida. Na ida, nós vamos supor que alfa é plana e vamos mostrar que o tal é sempre zero. Então, vamos lá. Se alfa é plana, a proposição 3 mostrou que o plano oscilador é sempre o mesmo. Consequentemente, o binormal é sempre o mesmo, ou seja, binormal é constante. Se binormal é um vetor constante, quer dizer, não depende do S, então a derivada dele é sempre o vetor nulo. E se é sempre o vetor nulo, quando você calcula a torção, que é exatamente esse produto interno, ele vai dar zero. Ou seja, a ida já está provada. Agora vamos à volta. Vamos supor que tal é sempre nulo. Nós vamos mostrar que alfa é uma curva plana. Ou seja, a gente tem que ser capaz de exibir um determinado plano π que contenha o traço de alfa. Então, vamos trabalhar nisso. Se tal é sempre zero, então B', que é igual a tal vezes n, tem que ser o vetor nulo para todo S. Daí você tem que B tem que ser um vetor constante. Eu vou chamar esse vetor de B0. A gente agora vai criar uma função, vocês já vão entender já por quê. Para cada S0 em I, a gente vai considerar uma função f definida em I, de maneira que para cada f em I você associa a esse produto interno, que é de alfa menos alfa S0 com B0. A gente está afirmando que essa função ela é sempre zero. Como é que a gente mostra que essa função ela é identicamente nula? Bom, vou fazer em duas etapas. Primeiro, eu vou derivar essa função e vou mostrar que a derivada é sempre zero. Se a derivada é sempre zero, a função ela é constante. E aí depois eu mostro que essa constante é zero. É isso que eu vou fazer. Então vamos aos trabalhos. Então nós vamos afirmar que essa função é sempre zero. Então vamos lá. A única coisa que eu sei é a função definida, f é definida dessa maneira. Então eu vou derivar f em relação a S. Então, está derivado aqui. Ao derivar, vai ser simplesmente o produto interno de alfa' em S com B0. Lembrando que B0 é um vetor constante. Lembrando que alfa' é o T, ou seja, o vetor tangente a alfa em S, é só você substituir. E você chega que esse produto
interno de T com B0 é zero. Por quê? Lembra que T e B, eles são vetores da base de Frenet. Então, T, produto interno com B, é sempre nulo, porque eles são ortogonais. Isso mostrou que alfa' é sempre zero, ou seja, alfa é uma função constante. Só que se vocês observarem, se você calcular o alfa no S0, você colocando o S0 aqui, você vai zerar esse vetor. Por consequência, o f no S0 é zero. Então, se você tem uma função constante f e o f no S0 é zero, não vai ter jeito. Isso vai forçar com que f de s seja sempre zero para todo s. Qual é o significado disso? O significado disso é que isso aqui vai sempre zerar independente do S. Ou seja, o vetor B0 é sempre ortogonal a esse vetor, que é o αs menos alfa de S0. Qual é o significado disso? O significado disso é que para todo S, um ponto αs do traço de alfa, ele sempre pertence a este plano. Tá? Esse plano π que eu construí é o conjunto de todos os pontos do R3, de maneira que esse vetor P menos αs é ortogonal a B0. Então, está aqui um desenho. Tá? Esse plano π ele é formado por esse tipo de vetores, são os vetores que partem de alfa de S0, tá certo? Com ponto final em P. Então, B0 é um vetor que é ortogonal a esse plano π, tá certo? Então, vale isso aqui. E a gente acabou de ver que o alfa de S satisfaz essa condição, ou seja, se você no lugar de P colocar alfa de S, ele vai realmente acontecer o que a gente está colocando, por conta dessa afirmação aqui. A gente mostrou que f de S é zero, então quando você coloca o alfa de S, vai dar esse produto interno vai dar exatamente zero, ou seja, para todo S em I, o alfa de S pertence a π, ou seja, o traço de alfa está contido neste plano π. E aí está mostrada a proposição 4. Eu queria colocar para vocês que a gente tem outras aplicações das fórmulas de Frenet. Essas duas proposições, elas são no material que vocês receberam, só que eu não vou provar aqui não. Tá? São aplicações cujas ideias lembram essas proposições que eu acabei de mostrar, então eu vou deixar que vocês leiam. Eu só vou apenas destacar a situação geométrica que elas apresentam. Por exemplo, a proposição 5. Reparem o seguinte, quando você tem uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, cuja curvatura é sempre positiva, então o traço de alfa está contido num círculo de raio A, se e somente se a torção for nula e a curvatura for 1 sobre o raio deste círculo. Nós já vimos no outro vídeo que um círculo com centro na origem e raio A, ele tem essa característica, a curvatura é 1 sobre A. E como ele é uma curva plana, a torção é nula. Então, um círculo naquelas condições satisfaz isso. O que essa proposição está dizendo é que se você tiver qualquer outra curva alfa no R3 com essas características, necessariamente ela vai ser um círculo com raio A. Claro, pode ser em um outro centro, numa outra posição do espaço, mas essa proposição está caracterizando todas as curvas regulares cuja curvatura é 1 sobre A e, é claro, curvas planas. Né? Então, realmente, não tem jeito. Uma situação dessa, você chega à conclusão que alfa só pode ser um círculo de raio A. Ou melhor, está contido um, pode ser apenas uma parte dele também. A proposição 6, ela envolve o seguinte, uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco com curvatura positiva. Se o traço dessa curva está contido numa esfera com centro C e raio A, então a curvatura dessa curva ela é maior ou igual a 1 sobre A, tá certo? Então também envolve aplicações de fórmulas de Frenet, e aí eu deixo que vocês vejam o material, as demonstrações. E aí vem aquele recadinho de sempre para encerrar a nossa videoaula. Leiam os textos, não fiquem apenas nas videoaulas.
façam todas as atividades solicitadas, lista de exercícios, mexa no GeoGebra, abuse do GeoGebra. Eu deixei nessa semana apenas uma atividade. Lá tem justamente o movimento do triângulo de Freinet ao longo de uma curva. Explorem essa atividade e venham tirar suas dúvidas. Nunca deixem para a última hora. E aí eu deixo aquele abraço, bons estudos e até a próxima.